Olá, pessoal! Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Diálogos Olimpianos. Eu sou a Semiramis, professora de História da Universidade Federal de Uberlândia, a UFO, e do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Santa Maria, a UFSM. No episódio de hoje, nós vamos tratar sobre o tema do casamento sagrado da deusa Inanna Ishtar na tradição mesopotâmica. E para falar desse tema, eu convidei a professora doutora Simone Dupla, que desenvolveu seu doutoramento sobre a deusa. A tese da Simone foi defendida em 2019 na Universidade Estadual de Maringá, a UEM, e tem como título Imaginário e Devoção no Culto à Deusa Mesopotâmica Inanna Ishtar. Lembrando que a professora Simone opta nas suas pesquisas por usar o termo Inanna/Ishtar, uma vez que ela trata das representações da deusa suméria Inanna na longa duração e as suas configurações como a deusa Ishtar, dos babilônicos. Então, bem-vinda, professora Simone, e muito obrigada por aceitar fazer essa entrevista e para conversar conosco, sobre o tema do casamento sagrado mesopotâmico. Olá a todos, como vocês estão? É um prazer estar aqui conversando um pouquinho sobre o meu objeto com vocês. Quero agradecer a professora Semiramis pelo convite e estou à disposição para responder as questões que vocês acharem pertinentes. Nós que agradecemos seu aceite, professor Simone. E para iniciar nossa conversa, será que você poderia se apresentar rapidamente para o pessoal e contar um pouco sobre como você começou seus estudos sobre a Mesopotâmia, sobre a deusa Inanna e sobre o tema do casamento sagrado? Bem, eu tenho formação em licenciatura em História, especialização em mestrado pela Universidade Estadual de Ponta Grossa e eu fiz doutorado pela UEM. Também possuo graduação em Ciências Sociais e Letras. Eu trabalho com esse objeto, com a deusa Inanna, desde a graduação. Eu me lembro que a minha intenção, na época, era pesquisar a estregaria italiana, mas eu tive vários nãos pelo caminho, então, numa conversa com o professor Dr. Moacir Santos, eu acabei tendo um encontro com Inanna. Um encontro nada marcado ou proposital. O professor havia me apresentado o site da ETCSL, o Corpo Eletrônico de Literatura Suméria da Universidade de Oxford. É um arquivo online que tem diversos documentos transliterados e traduzidos para a língua inglesa. E eu acabei indo nesse sabor do arquivo, para usar o título da obra da Lettre Fargé, e encontrei nesses documentos menções a essa divindade. Eu sempre gostei da história antiga, mitologias, bruxarias, lendas, contos, mitos, então me pareceu natural a escolha do tema, que acabou se tornando meu objeto de estudo até hoje. Depois de ter esse tema em mãos, eu precisava de um orientador, alguém para me orientar em relação a esse tema. E foi a professora doutora Maura Petruski que me auxiliou no meu primeiro ensaio sobre Inanna. Foi ela também que me acompanhou durante a especialização, o mestrado, e durante a dissertação do mestrado, o professor Moacir foi meu co-orientador. A Mesopotâmia, ela acabou se tornando a minha paixão. Não porque, como disse o Samuel Noah Kramer, nela nós podemos encontrar o início de tudo aquilo que nós chamamos de civilização, ou tem-se a impressão que todo elemento, instituição ou invenção teve lugar na Terra entre os dois rios. Mas porque, ao adentrarmos no universo mesopotâmico, no mundo dos deuses e das deusas, nós podemos refletir sobre a nossa forma de ver o mundo, das relações que nós traçamos com as nossas crenças e das formas de contato com o sagrado. Olhando a diversidade religiosa e, ao mesmo tempo, os focos obscurantistas das crenças dominantes da nossa temporalidade, as divindades mesopotâmicas nos permitem falar sobre representatividade, sobre identidade, práticas e crenças religiosas que não se encaixam no dualismo e no autoritarismo de alguns grupos na atualidade. E, consequentemente, nos permite refletir sobre isso de uma forma mais ampla. É nessa perspectiva que Inanna, e esses estudos acerca da Mesopotâmia, eles nos ajudam a entender diversos grupos, principalmente aqueles que hoje nós podemos considerar como marginais no sistema religioso dominante. Além disso, demonstra que é possível pesquisar sobre os temas em temporalidades tão distantes aqui no nosso país.
Claro que exige um certo esforço, mas demonstra que os historiadores brasileiros podem pesquisar os mais variados temas em recortes espaços temporais distintos, e essa diversidade também causa um impacto na academia, nos colocando nas discussões e produções da nossa comunidade e do país afora. Simone, muito obrigada por apresentar sua trajetória. Entrando agora na nossa temática, você poderia nos explicar o que seria então esse casamento sagrado, né, o Hieros Gamos, da deusa Inanna Ishtar na tradição mesopotâmica? Eu sei que é um tema complexo, né, um tema grande, mas você poderia resumir de forma introdutória aos nossos ouvintes esse tema? Então, o casamento sagrado, o hierogamo, ele diz respeito à união de uma divindade e o seu consorte humano. Até aí nenhuma novidade, muitas tradições e culturas atestam esse tipo de casamento. Como o casamento é uma celebração, logo uma festa, precisa de testemunhos, de convidados. O casamento, ele ratifica uma determinada situação. No caso de Inanna, ele legitimaria o monarca no trono, atestando a sua relação com a deusa, o templo e os fiéis. Por muito tempo, essa celebração, o hierogamos, ela foi vista na academia voltada ao culto à fertilidade, uma herança da obra do Sir James Frazer. No entanto, nós não podemos restringir essa relação ritual apenas a questões de fecundidade humana ou da natureza. Óbvio que o ritual do casamento sagrado da divindade traz esse aspecto em relação ao universo humano e divino. Na Mesopotâmia, a prosperidade e a fartura também dizia respeito às características voltadas à reprodução animal, à fecundidade dos campos, às chuvas, às cheias do rio Tigre e Eufrates. Mas muito mais do que esses elementos, o hierogamos também esteve relacionado às questões políticas dessa região, a tentativa de unificação do poder real e de manutenção do poder templário. Inanna foi a divindade mais popular dessa cultura. Ela influenciou diversas áreas da vida dos povos do Calã. Calã é um termo utilizado pelos mesopotâmicos para designar o lugar onde eles moravam. É um vocábulo de língua suméria que significa literalmente o país. Nós o conhecemos como Mesopotâmia, Mesopótamos, né, um termo exógeno, um termo grego, que quer dizer terra entre dois rios. Enfim, Inanna ultrapassou essas fronteiras, tendo diversos templos em outras localidades diferentes daquele da sua terra natal. O culto surge em Uruk e ele se expande para diversas outras cidades-estados mesopotâmicas. Não é à toa que ela é motivo de discussão hoje de diversos autores clássicos e contemporâneos. Ela é a senhora da guerra, das relações sexuais. Eu prefiro esse termo, a deusa do amor. Os autores clássicos costumam chamá-la de deusa do amor e da guerra. Eu prefiro deusa da guerra e das relações sexuais. Ela foi responsável pelo processo civilizatório do Uruk. Ela comandava os ventos e os raios, era patrona dos exércitos, capaz de lutar ao lado do rei ou seguir à sua frente nas batalhas, segundo a documentação. Senhora do céu noturno e dos primeiros raios da aurora, aí a sua relação com o planeta Sirius. Deusa das travestis, homoafetivos, pederastas, prostitutas, das mulheres no auge da sua feminilidade, da sexualidade ativa. Então, Inanna foi a divindade que deu voz às mulheres, a diversas aventuras contadas nos documentos referentes à sua sexualidade, assim como em relação às suas conquistas de territórios, como o Elbe, dos poderes, como os Mes, né, as medidas sagradas, ou quando ela tomou o céu do deus An, por exemplo. Por isso, o casamento sagrado, ele não era um ritual como tantos outros, ele compunha um todo orquestrado, ele permitia um complexo processo de comunicação entre a divindade, o monarca, o templo, os súditos e o universo secundante. Há ainda diversas discussões sobre se realmente, né, haver um ato sexual no ritual do casamento sagrado, ou se seria uma metáfora para alcançar os fins desejados. Eu faço parte dos que acreditam na primeira hipótese, né? Demonstro tal formalização carnal da divindade do rei na minha tese de doutoramento. Seguindo as pistas e a documentação disponível, eu abordo essa questão de forma literal, ou seja, havia realmente uma consumação carnal entre o rei e uma pessoa que representava a divindade.
Anteriormente, na dissertação, eu havia discutido sobre a importância do ritual e essas características das práticas em relação ao sagrado na antiga Mesopotâmia. Eu convido a vocês a acessar, né, tanto a minha dissertação como a minha tese e formular suas próprias opiniões a partir das suas leituras. Eu creio que o casamento sagrado ele não pode ser resumido em linhas gerais. Ele é um debate aberto sobre a influência da divindade e dos grupos aos quais ela representava. É um traçado de muitos caminhos a um só lugar, o contato com essa divindade. Simone, e quais as fontes possíveis para se pesquisar o casamento sagrado de Inanna Ishtar? Eu utilizo as fontes disponíveis no site do ETC-SL, né, como eu já falei, do Corpo Eletrônico de Literatura Suméria, da Universidade de Oxford. Há também material referente às descobertas nos sítios arqueológicos disponíveis na Universidade de Chicago. Eu utilizo alguns materiais que são provenientes do Instituto Oriental da Universidade de Chicago. Há também uma grande quantidade de material iconográfico, de artefatos que podem contribuir para a análise junto com os textos disponíveis em diversas universidades, também de forma online. Obras que trazem trechos ou trazem na íntegra hinos, mitos, códigos legais, iconografia, documentação de caráter administrativos, calendários litúrgicos, entre outros. Autores, por exemplo, como Samuel Noah Kramer, Jean Boterreau, Cristina Zarzinska, Frederico Lara Peinado, entre outros. Também trazem, né, em suas obras trechos ou na íntegra documentação a respeito dessa divindade. E Simone, conforme as suas pesquisas, quais os possíveis sentidos míticos e rituais do casamento sagrado na tradição mesopotâmica? O ritual do casamento sagrado corresponde à relação estreita entre a divindade e os dirigentes do país. Pode ser entendida como uma forma de legitimar o monarca no trono, mas também era uma forma de assegurar o poder do templo, logo da divindade a qual serviam. Na Mesopotâmia, os deuses reinavam sobre os seres humanos. O monarca era uma espécie de capataz da divindade e, em tempos mais recuados, o sumo pontífice. Com o tempo, houve uma ruptura entre o templo e o palácio, mas as relações precisavam ser mantidas e os deuses atendidos em suas necessidades. Inanna foi uma divindade que teve uma relação muito estreita com os monarcas. Enquanto outros deuses eram servidos e louvados de uma forma que poderíamos dizer mais impessoal e distanciada, a deusa permitia uma união carnal, mas isso não quer dizer que o rei, ao se tornar o amado esposo de Inanna, tinha com ela uma relação de igualdade. Ele era apenas o administrador dos domínios da divindade, ou, como diz os hinos sumérios, o seu esposo obediente, dado a ela por Enlil. Além disso, nossas ideias e representações acerca do casamento sagrado têm se concentrado quase exclusivamente sobre os cultos à fertilidade. Como eu apontei anteriormente, nós passamos muito recentemente para a legitimação do rei, ideia a qual compartilho, mas que não se restringe também apenas a isso. Há todo um aspecto cognitivo que é ignorado acerca do Erogamus. Ele demonstra uma aproximação com o sagrado que não se enquadra na nossa percepção odierna. As práticas e vivências dos nossos antepassados, nem de longe elas podem ser comparadas com as nossas, mas não é por isso que são menos reais ou que são menos importantes. É preciso levá-las tão a sério quanto os habitantes do Calãs levavam, sob pena de nós não honrarmos as memórias dos nossos ancestrais e inferiorizarmos as suas vivências. Como eu coloquei na minha tese, não vemos o casamento sagrado além do elo entre o representante masculino da humanidade e toda a demanda social que o acompanha e a contraparte feminina, cujo papel é a produção em massa dos itens de necessidade básica dos seres humanos. Dessa forma, a divindade, seja ela qual for, ela vai ser vista apenas como uma terra fértil, em todos os sentidos, né, que produz e reproduz os padrões sonhados pelos seres humanos, estando a sua vontade subordinada às demandas destes. No entanto, nós precisamos levar em consideração que as demandas elas partem do sagrado, e os seres humanos buscam essas práticas como forma de agradá-los e servi-los, para daí terem suas expectativas atendidas ou não.
Inanna era a deusa das práticas sexuais. Assim, a cópula entre ela e o rei era uma celebração onde o segundo representava todo o povo. Se a divindade estivesse satisfeita, se o rei a tinha agradado, no dia seguinte às núpcias, o destino do país era decretado e poderia ter fartura, prosperidade e abundância durante os anos do seu reinado. Por mais poderoso, né, que fosse o monarca, estar nu diante da deusa, esperando para saber se sua performance foi eficiente, né, durante a noite de núpcias, então poder receber as insígnias reais deve ter sido algo que provocou profunda devoção e expectativa. Pese a isso, a transformação do ritual em um espetáculo público, datado, esperado, comemorado com grande pompa e festa. Uma das características do mito foi anular o tempo presente e transportar os espectadores para aquilo que o Mircea Eliade chamava de nilo tempore, ou o tempo primordial. Então, quando o casamento sagrado ocorreu pela primeira vez, e o rei não era mais apenas o monarca ou o representante do povo, ele era do Muse, né, o primeiro amante de Inanna. E Inanna permanecia ela mesma. Então, essa é a função do mito, transportar os espectadores, o devoto, né, para aquele tempo original. O mito, assim, transformado ao longo do tempo em festa estatal, explicava a existência e a necessidade do rito. O rememorava. A tradução e o uso que os fiéis faziam das narrativas míticas e do espetáculo de reencenação era complexo e variado, e permitia que diversos grupos legitimassem as suas práticas, principalmente as mulheres, que ganhavam voz na performance da divindade e podiam exigir e imitar a sua conduta também. Uma outra questão é a questão sexual do rito, né? Havia de fato esse ato, né? Entendi que sim. Ou melhor, será que havia de fato um ritual de casamento sagrado que envolvia uma performance sexual? Ou isso estaria apenas no plano mítico? Então, eu creio que eu já respondi essa questão anteriormente. Sim. As pistas apresentadas na documentação atestam que havia um ato sexual e esse ritual era reproduzido no microcosmos pelos participantes da cerimônia. Ou seja, né, havia um imitatio em relação a essa cerimônia. O ritual do Erogamos era um espetáculo público que reunia a população na cidade de Uruk. Os passos do ritual público foram descritos e analisados na minha tese. É importante colocar, como já havia discutido, né, como havia sido discutido por Mircea Eliade, que o mito ele é uma história verdadeira, porque sagrada, exemplar, significativa. Ele explica como determinada atividade, instituição, elemento começou a fazer parte das nossas crenças e do nosso cotidiano. Embora as concepções de sagrado e as formas de interação com ele na Mesopotâmia fujam dos nossos paradigmas odiernos, principalmente quando nós pensamos em práticas sexuais ou sexualidade, como um aspecto do sagrado, para os mesopotâmicos, essas experiências eram parte de suas crenças religiosas. Nossos deuses são assexuados e, quando não, são pincelados de um conceito de pureza que não encontra respaldo na terra entre os dois rios. Então, a sexualidade na Mesopotâmica não pode ser apenas no plano mítico ou da metáfora. Ela era uma categoria do sagrado, uma forma de interação e de aproximação com este. Excelente, Simone. Muito obrigada. E para finalizar nossa conversa, qual conselho você daria para um jovem historiador, um jovem estudante de história ou uma jovem historiadora ou estudante de história que pretende iniciar suas pesquisas sobre a história do Antigo Oriente? Eu creio que hoje há uma facilidade muito maior de acesso às fontes e bibliografias do que quando eu comecei. Mas, no primeiro momento, eu posso dizer, não desistam ao baterem nos primeiros obstáculos, sejam eles das obras, que em maioria estão em língua estrangeira, ou dos valores de tais obras. Há muita coisa disponível online, então vamos garimpar. Planejem os seus projetos de forma a cumprir com os objetivos e reinventem, revejam, reformulem quando necessário. O Antigo Oriente é um campo fértil aos historiadores,
todo momento nós temos uma nova descoberta, uma nova tradução, e ainda se tem muito a traduzir e a descobrir. No Brasil, as pesquisas ainda estão reservadas a um pequeno grupo de estudiosos, então é uma oportunidade fantástica a nova geração de historiadores para ampliar esse quadro. Vale lembrar também que a história da Mesopotâmia não foi uma pequena vírgula e não pode ser restrita ao resumo imperdoável dos livros didáticos. Nós estamos falando em uma cultura que sobreviveu, se expandiu, articulou, existiu e resistiu por mais de 5.000 anos. Então são 5.000 anos de história aí para a gente fazer as nossas descobertas, as nossas adaptações, as nossas conclusões, né, para tomarmos, para escrevermos, para narrarmos. Há uma riqueza enorme esperando, né, por uma geração de historiadores que possam abraçar e encontrar na Mesopotâmia também o seu objeto de pesquisa. E por último, independentemente das escolhas dos seus objetos, tenho paixão pelo que vocês pesquisam. Historiar exige paixão. E eu tenho certeza que vocês podem encontrar isso nas linhas de poemas, nos relatos dos mitos, nas cartas burocráticas, num objeto votivo, ou na esquina de alguma obra que fala sobre o Qianji, o lugar dos senhores civilizados. Bem, pessoal, com isso nós chegamos ao final de mais um episódio do podcast Diálogos Olimpianos. Eu agradeço muito todos vocês que nos ouviram até aqui e agradeço especialmente à professora doutora Simone Dupla, que aceitou nosso convite para tratar do tema da sua tese e das suas pesquisas. Quem se interessou pelos trabalhos da professora Simone, eu sugiro que busque por eles. Eu vou deixar um link para a tese dela aqui na descrição desse episódio e até mais!